Olá, eu sou Edilvani Borges, faço parte da equipe técnica da Venco e dando continuidade à nossa série de vídeos a respeito da OLT XGS-PON-Tibit, hoje vamos conversar sobre a adição e configuração de novos ONUs dentro do PON Manager. Mas antes de darmos continuidade à nossa conversa, é importante relembrarmos alguns itens de atenção. O primeiro deles, então, diz respeito à atenuação do sistema, que deve estar dentro dos 20 dB recomendados. Também termos o cuidado no momento de manipular a OLT, o nosso OSFP, de observarmos a abertura máxima ali de 90 graus no instante da remoção e inserção do SFP na porta do switch. E também para este nosso vídeo, estamos considerando o nosso cenário de referência, então já totalmente funcional, cabeado, configurado com a VLAN 4090 e temos então comunicação desde o nosso web server até os nossos ONUs. Visto estes três pontos, vamos acessar então o nosso PON Manager. Temos aí então os nossos três níveis hierárquicos, o nosso PON Controller, nossas OLTs, os nossos ONUs. Vamos acessar as configurações a partir do menu Network, Management LAN, nossa VLAN de controle, de gerência, 4090. Aqui temos dois controladores. Vamos acessar o primeiro deles, que é onde eu tenho alguns ONUs preparados para a nossa demonstração. Expandimos então a nossa OLT. E temos aqui a relação de todos os ONUs que estão espetados nesta fibra que chega até esta OLT. Então, a partir do momento que colocamos o ONU na ponta da fibra e energizamos esse ONU, ele já começa a se comunicar então com a nossa OLT, perdão, já mostrando aqui para a gente que esse ONU está disponível no sistema. Tá? Então, por exemplo, temos aqui o primeiro ONU, este AZR final 2892, tá? Que está no estado unspecified. Então, no momento que eu fui lá, pluguei o ONU na ponta da fibra, coloquei ele lá no meu cliente e energizei ele, ele se comunica então aqui com o sistema, ficando nesse estado de unspecified. E para que a gente consiga mandar as configurações para esse ONU, vamos precisar fazer o cadastramento, que aqui a Tibit chama de inventário deste ONU. Tá? Então, acessamos a nossa OLT, vamos aqui no menu superior, ONU Inventory. Ele vai abrir então a relação de todos os ONUs que estão plugados nessa fibra, certo? Nesta OLT. Vamos procurar aqui então o nosso ONU de final 2892, que é exatamente o terceiro aqui. Vamos entrar no menu de edição e vou clicar aqui no botão Add. E ele passa a ser inventariado então no sistema, ele passa a ser cadastrado nesse sistema. E assim a gente consegue mandar as configurações para ele. Tá? Então vamos salvar essa configuração. E vamos acompanhar aqui até que o nosso ONU passe de unspecified para registered. Isso leva alguns instantes. Vamos aguardar aqui então essa mudança de status. Pronto. Ele já passou para register. Então agora o ONU já foi inventariado, está disponível para configurarmos ele no sistema, certo? Acho que a primeira configuração que precisamos fazer nesse ONU é a identificação do mesmo. Vamos colocar um nome e uma figura para que possamos identificá-lo de forma fácil. Então vamos clicar aqui sobre o nome do ONU. Então ele aparece aqui utilizando o número de série dele, por default. Mas vamos alterar essa identificação acessando o ONU e Identification, aqui o menu de Identification.
Vamos entrar no modo de edição e aqui a gente pode então dar um nome para o nosso ONU. Vamos colocar aqui ONU. ONU teste. Certo? Então, a partir de agora ele vai sendo identificado não pelo número de série, mas pelo nome que estamos colocando aqui. Podemos colocar também a figura de identificação dele, para facilitar ali no momento de fazer a identificação, fazer um debug neste ONU. Então, o tipo de ONU que a gente está configurando é um D21. Aí aqui então aparece a foto deste ONU. Tá? Então fica aí bem fácil de identificar esse ONU. Temos também outras possibilidades aqui de completar essa identificação do ONU, mas com esses dois itens básicos ali a gente já consegue identificá-los de forma fácil. Tá? Então nosso ONU já mudou de nome aqui no menu lateral, a hora que eu salvei a configuração. Então agora, ao invés de utilizar o número de série como identificador, ele usa o nome que configuramos para esse ONU. O próximo passo, então, será configurar um serviço para este ONU. Esse serviço será responsável por nos dizer qual será a forma de configuração do ONU, quantos tcontes esse ONU possuirá, quais as VLANs que este ONU deverá tratar ou não, né? Quais as portas UNI que devem estar ativas, né? Então, este perfil de serviço é o perfil Service Configurations, que já estudamos aqui em vídeo anterior e está disponível aqui no nosso canal. É bem importante termos o conceito do Service Configuration na cabeça para sabermos qual serviço aplicaremos no ONU, né? De forma como será configurado o ONU, quais as VLANs que precisaremos, quantos tcontes poderemos configurar. Então, bem importante termos esse conceito do Service Configuration na cabeça. Então, a forma mais fácil que temos de configurar o Service é acessando a nossa OLT, aqui no menu de Services. Vamos abrir a tela do Service Configuration. Então, ele nos dá a relação de todos os ONUs que temos no sistema. Vamos escolher aqui o nosso ONU teste, expandimos a caixa dele e vamos entrar no modo de edição. Aqui no modo de edição, então, podemos ver que o Service Configuration está desabilitado, uma vez que este é um ONU novo, né? Então, vamos configurar o Service Configuration através desta caixinha aqui. Vamos dizer, então, que o nosso cliente precisa passar qualquer tipo de tráfego pelo nosso sistema, seja ele untagged ou tagueado, certo? E fará uma marcação de uma VLAN de serviço, tá? Na OLT. Então, com este tipo de serviço em mente, o que temos configurado aqui no nosso sistema, ou pré-configurado, né, como havia comentado, é o serviço unmodified. Então, ele não vai fazer alteração nenhuma a nível de ONU. Tá? Qualquer tipo de marcação que porventura precisemos fazer deverá ser feito na OLT. Tá? Então, esse é o serviço unmodified. Vamos adicionar um serviço. Ele abre então uma nova tela para a gente, a tela de Add New Service. E alguns pontos que precisamos comentar, né? Configuration Key. O que seria o Configuration Key? Essas caixinhas aqui embaixo são as configurações das VLANs que deverão ser tratadas na nossa OLT, certo? E essas VLANs podem ser marcadas como VLANs de serviço Queue in Queue e utilizam o EtherType 88A8, ou como VLANs de cliente que utilizam o EtherType 8100. Tá? O mais comum, né, que a gente tem em campo é sempre marcarmos tudo com 8100, tá? Tudo com não utilizando a marcação de Queue in Queue, mesmo quando estamos fazendo um double tag, né? Vamos fazer apenas um
um stacking de VLAN, podemos marcá-lo todo com 8100 sem utilizar o EtherType 88A8 do QinQ, certo? Então vamos considerar sempre a utilização dos campos CVID. Perfeito? Para a marcação de VLANs, toda vez que eu quiser especificar uma VLAN, eu vou utilizar a marcação com os números de 1 a 4094 para especificar a VLAN desejada, certo? Se eu quero permitir ou utilizar várias VLANs, né, não vou me ater aqui a uma VLAN em específico, posso fazer a utilização de qualquer VLAN, eu vou utilizar então o X, né, para qualquer VLAN. Então não vou fazer uma filtragem, não vou marcar uma VLAN em específico. E utilizo 0 quando o campo não estiver em uso. Tá? Visto isso, então, vamos passar aqui para a configuração do Service Port. A configuração do Service Port para este service que estamos utilizando, esse perfil que estamos utilizando unmodified e alguns outros que a Tibit e a Venco fornecem para nossos clientes, eles utilizam só o Service Port 0 por estarem preparados para a utilização apenas de um tconte. Tá? Então, essa configuração do Service Port é uma configuração herdada do perfil que está sendo utilizado. Caso o perfil suporte mais de um tconte, ou seja, mais de um Service Port, tá? Teremos então a possibilidade de usar desde o Service 0 até o Service 7, que seriam então aqui os 8 tcontes permitidos pela Tibit. Tá? Então, como este perfil unmodified que estamos utilizando possui cadastrado, ou melhor, configurado apenas o serviço 0, vamos utilizá-lo aqui no Service Port. Perfeito? Então, o Service Port depende sempre do perfil que está sendo utilizado no momento da configuração. E aqui embaixo, então, temos o Translate de VLAN. Tá? Como vai funcionar a marcação de VLAN na minha OLT. Temos aqui dois itens para olharmos. O primeiro é o POM, ou seja, o POM Link. Aqui, isso sempre com base na OLT. É a OLT olhando para o nosso ONU e a OLT olhando para o nosso switch de upstream. Tá? O lado POM, então, é o POM Link no lado do nosso ONU. Desse lado aqui, a OLT faz um filtro das VLANs que ela vai receber do ONU. Então eu preciso dizer quais as VLANs a OLT deve aceitar para tratamento e encaminhamento para o lado upstream. Tá? Então por isso aqui eu vou marcar sempre uma VLAN em específico ou deixar o X, né, para abrir o tráfego para qualquer VLAN. Tá? Então a configuração vai funcionar mais ou menos assim. Vamos imaginar que o nosso cliente quer marcar, então, qualquer tráfego que venha dele, a OLT deverá marcar, então, com a VLAN 1100. Para exemplificar melhor, vou abrir aqui um esquemático, onde podemos ter uma ideia desse serviço que a gente está precisando configurar. Então, no host 1 é o lado do meu cliente, conectado no meu ONU, e o host 2 é o meu destino, que está conectado lá na upstream do meu switch, onde temos a nossa OLT. Certo? O tráfego em azul. Toda vez que o meu cliente quiser passar um tráfego untagged, esse tráfego, então temos ali a cor azul, esse tráfego vai passar pela minha OLT e vai ser marcado, né, com a VLAN 1100, entregando então um tráfego single tag para o nosso switch, para o nosso host 2. Se o meu cliente passar uma VLAN 100, ou seja, o tráfego está vindo do meu cliente já marcado como uma VLAN 100, é o desenho
em vermelho, tá? O ONU não vai fazer nenhuma marcação, vai entregar esse tráfego tag 100 para minha OLT. A minha OLT vai encapsular esse tag 100 dentro de uma VLAN com tag 1100. E eu tenho então um double tag agora. Então, tanto faz o meu cliente passar um tráfego untagged, em azul, ou quanto um tráfego single tag, no caso 100, eu vou encapsular esse tráfego dentro de uma VLAN de serviço 1100. Tá? Então, para fazer isso, a marcação que devemos fazer do lado POM é a OLT tem que aceitar qualquer tipo de tráfego, tanto untagged quanto da VLAN 100, ou qualquer outra VLAN que o cliente especifique. Então, no caso, vamos usar a segunda marcação aqui do CVID. Vamos colocar então o tráfego X. Tá? O segundo CVID, que seria o nosso kill in kill, né, ou melhor, o nosso double tag, não vamos utilizar desse lado. Vai ser sempre um tráfego untagged ou um tráfego single. Então, desabilito esses dois campos. E do lado da minha rede NNI, ou seja, do lado do meu upstream, eu vou continuar entregando o tráfego que eu receber do meu cliente, ou seja, X, untagged ou tagueado, certo? E vou marcar então um double tag nela, vou encapsular esse tráfego dentro de uma VLAN 1100. Tá? Por isso que eu utilizei a marcação do segundo CVID e não do CVID aqui do meio aqui, tá? Para que eu possa indicar justamente que o tráfego é um double tag. Então eu estou utilizando os dois campos, tá? Então, assim que eu consigo fazer um double tag. Se fosse um tráfego single tag, bastaria usar apenas o central aqui, zerando outra configuração, certo? E, como havia comentado, a gente vai usar sempre a marcação do 8100, então vamos desabilitar aqui o SVID, certo? Então, dessa forma, eu consigo indicar então que a minha OLT vai receber qualquer tipo de tráfego, untagged ou tagueado, e vai marcar a VLAN 1100 em cima deste tráfego. Tá? Vamos adicionar esse serviço, certo? Então, vemos aqui que ele ficou em vermelhinho, aqui as conexões entre ONU, OLT e switch. Tá? O próximo passo agora é configurarmos o nosso SLA. Também já comentamos a respeito do SLA em vídeos anteriores. Por favor, procure aqui no nosso canal que está disponível. Tá? Então, isso aqui, o SLA, é o perfil de banda que vamos dar para o nosso cliente, né? É onde vamos fazer o controle de banda. Tá? Então, posso ter esse perfil já pré-configurado, certo? Para que eu possa utilizar aqui dentro. Então, posso ter aí várias bandas disponíveis aí aqui para utilização, tá? Vamos deixar no máximo mesmo, os 10 GB, então. E podemos dar um nome para esse serviço. Então, vamos colocar um nome ali de VLAN 1100. Já havíamos utilizado ele aqui, então por isso que ele já aparece ali no nosso menu. Tá? O restante das configurações para esse perfil Unmodified não tem necessidade de configuração, certo? Feito isso, então, temos todos os campos necessários aqui para esse perfil. Vamos salvar essa configuração. Vamos aguardar então até que seja aplicado então a configuração no nosso ONU. Isso a gente consegue observar monitorando então aqui o Service Configuration e também as conexões entre a OLT, ONU e switch, que devem então passar do vermelho para o verde, como vemos aqui agora, e também o Service Configuration deve estar em azul ao invés de vermelho, como estava anteriormente, certo? Então, dessa forma, a gente conseguiu configurar o nosso serviço. Um outro ponto importante também da configuração é fazermos o inventário das VLANs que configuramos no serviço. Tá?
de forma que no momento em que haja um reboot do nosso ONU, do nosso sistema, essa VLAN já tenha todos os IDs configurados, né, de forma fixa, senão ela é configurada de forma aleatória e no momento de um reboot ela pode sofrer uma reconfiguração dos IDs, né, internos do sistema e demorar um pouquinho mais para subir. Se a gente já faz a configuração e deixa tudo já inventariado, aqueles IDs internos, tá, já ficam estabelecidos, gravados na memória, né? Então, no momento de um reboot com o sistema já em regime de trabalho, né, com vários ONUs, várias VLANs, não precisa ocorrer aquela realocação de IDs. Então, já fica gravado o ID que estava sendo utilizado no sistema e ele já sobe direto com esse ID sem precisar recalcular nada. Então, por isso é interessante, né, a gente já deixar essas configurações de VLAN já devidamente inventariadas, tá? Então, para isso, a gente navega aqui no menu superior, né, vai até NNI Networks, Config. Aqui na tabela de NNI Networks, vamos procurar então a nossa VLAN 1100X, certo? Vamos navegar aqui, vamos expandir aqui para o máximo, 50, e vamos então procurar aqui a nossa VLAN 1100X, esta VLAN aqui. Ela, como podemos ver aqui, ela não está inventariada ainda, né? Ela não tem o tiquezinho em verde, tá? Então vamos acessar aqui o menu de edição, vamos até a nossa VLAN 1100X e vamos adicioná-la, Add to Inventory, certo? Ela passa então aqui para inventariada, tá? Os outros campos, por enquanto, não temos muita necessidade de configuração no momento, tá? São configurações um pouco mais avançadas, bastando configurarmos então o nome da VLAN que já temos lá, certo? Então, salvo aqui a minha configuração, então agora a minha VLAN está inventariada com o devido ID, né? O nosso ID de identificação interno, tá? Já atrelado especificamente a essa VLAN. Perfeito? Então, essa é a forma de configurarmos aí um serviço para o nosso ONU. Tá? Existem outras formas de configurarmos nosso ONU, mas sempre dependente do Service Configuration que vamos aplicar aqui no momento da configuração. Então, sempre o Service Configuration é que vai direcionar a nossa configuração, nos indicando ali a quantidade de T-conts que podemos utilizar e as VLANs também que podemos configurar, certo? Espero então que tenham gostado aqui do conteúdo, deixem o seu like e convido a todos a acessarem as nossas demais redes sociais e conhecerem nossos demais produtos. Grande abraço e até a próxima.